Boa noite, pessoal. Excelente noite para vocês. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vou esperar aqui um tempinho para o pessoal entrar. O pessoal está me escutando bem aí? Se puder dar um feedback, fazendo favor. A Anne entrou, a Júlia, a Isa. Boa noite para vocês. Hoje a gente vai fazer a live sobre comunicação instrumental com os mortos, com os nossos entes desencarnados. A Anne está dando feedback que está escutando bem. A Isa. Vou esperar aqui a nossa convidada entrar para convidar ela. A live está marcada para as 8 horas. Deixa eu só entrar aqui, arrumar. Aí. Pessoal, o tema de hoje, que a gente escolheu dessa live, a gente vem sempre procurando fazer live de qualidade com profissionais, com pessoas que passam uma credibilidade, pessoas que têm um trabalho sério aí no meio da espiritualidade de um modo geral, para estar mostrando para vocês as várias áreas, as várias vertentes da espiritualidade. E hoje eu convidei a Shams, que é uma investigadora e pesquisadora paranormal, para falar um pouquinho sobre o trabalho com instrumentos para comunicação dos mortos. Só esperar ela entrar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida durante a live aí, quiser também ir colocando, só ir perguntando. Só deixa eu ver ela entrando aqui, eu já convido. Abraço para a Suzana, que entrou, para Tassi Vasconcelos. Deixa eu ver aqui se ela entrou. A gente vai estar fazendo uma série de lives nesse mês, pessoal. No mês que vem, em dezembro, né? Vinícius, boa noite. A Zenaide tá dando boa noite, boa noite. Rodrigues, Marcos Vinícius Rodrigues. Ana Paula, boa noite. Doutora Adriana entrou, o Daniel entrou, grande parceiro. Doutora Adriane, boa noite, boa noite. Já mandei aqui para Chames, ela já vai entrar. A gente já começa a nossa live. A Chames entrou aqui, deixa eu convidar ela. Convidei aqui. Se alguém não estiver escutando, manda um feedback aqui para mim, aqui tá tudo ok. Vinícius, a live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva tanto aqui no Instagram como no canal do YouTube. Fala, galera! Olá, pessoal. Boa noite. Boa Tudo bem, noite. Fabrício?
Tirando esse calor que a gente está aqui em Nossa, Curitiba, curitibano não é tá acostumado um com calor. ventilador aqui. Curitibano passou de 25 graus, a gente já está derretendo, a gente não está acostumado com Já é calor. um calor absurdo. Te chamo de Chames ou de Franciele, como você prefere? Pode ser chames mesmo. Chames. Chames, obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite. Você que é uma pessoa séria no trabalho, conheci você através do Grande Rodox, comecei a maratonar os seus vídeos, e aí, para minha grata surpresa, quando eu fui ver, você é conterrânea de Curitiba, aqui a gente é de Curitiba, e muito obrigado pelo convite. Você quer falar um pouquinho dos teus canais aí, que o pessoal quiser encontrar você onde eles encontram? Ah, sim. Até quero agradecer o Rodox, né? Que ele já morou aqui em Curitiba, inclusive, quando eu conversei com É, ele a primeira vez, há um ano atrás. Ele acho que tinha só 4.000 inscritos ainda, na época. E ele sempre foi assim, chegou e falou assim, ó, que legal que temos uma mulher em Curitiba, vou te indicar alguns lugares, sempre foi bem simpático. E também, por ele também acabei conhecendo sua página também. Deixa eu falar aqui então, para quem não me conhece, bom, eu sou a Chames. Primeiramente o nome Chames, tá? Só vou deixar claro aqui que de repente as pessoas conheçam, né? Eu não imito nenhum canal com esse nome. Esse nome eu já tenho ele há mais de 20 anos, porque eu trabalhava com cultura árabe. Então, o Chames ele veio do nome árabe mesmo, que significa sol, né? Tanto que a minha camiseta ele já vem com o símbolo aqui, ó, de Chames. E aí, toda a minha vida trabalhei com banco, com cultura árabe. E de uns 10 anos para cá, eu comecei a ter uma sensibilidade maior para o sobrenatural, né? Eu assistia muitos vídeos de canais americanos, né? E até canal do México também, o Extra Normal, também é um canal que também adoro assistir. E esses canais, eles faziam realmente a pesquisa, né? Para desvendar o sobrenatural. E eu sempre fui fã. Aí eu comecei a ver esse meu lado da sensibilidade com o sobrenatural. Pensei, por que não, né? Por que não tentar fazer também aqui na minha região, sendo que aqui eu acho que não, a gente não tem ainda uma pessoa que faça só a pesquisa, né? É mais explorações que tem em Curitiba e tentar fazer mais esse trabalho, né? E conforme eu fui fazendo esse trabalho de pesquisa, eu fui vendo o quão é importante fazer esse trabalho realmente, né? E o respeito, né? O respeito com os espíritos. Eu acabei aprendendo tanta coisa que eu jamais imaginaria que eu sairia daquele mundinho, né? Que a gente às vezes se apega uma religião e fica só assim, né? Esquece de ver que existem tantas coisas, né, nesse mundo que a gente vai desencarnar e não vai saber tudo, né? Então, o sobrenatural é isso, né? Ele traz essa curiosidade de saber o que acontece depois que a gente desencarna. Na verdade, a vida continua, né? isso. O Chico Xavier, né, eu acho que foi, independente da religião da pessoa, acho que foi fora Jesus, né, acho que foi o homem mais perfeito que pisou na Terra. E ele chegou a dizer para amigos íntimos que chegaria uma época que a gente teria em nossas casas um aparelho, né? O Geraldo Lemos Neto conta isso, que foi um grande amigo dele, aí viveu anos e anos com ele, que a gente Como se teria um fosse aparelho, isso mesmo, como se fosse um tablet no qual a gente poderia se comunicar com os mortos, né? E para quem acha assim, ele é um misticismo, é uma previsão, a gente tem que lembrar que muitas das previsões que Chico Xavier fez estão acontecendo agora, né? Então, comunicação com os mortos é possível? é possível. É possível.
mas a gente sempre leva em conta os falsos positivos, né? Que a gente sempre fala. Aham. Bom, eu vou falar primeiro, tá? O que me levou a fazer isso, tá? Primeiramente, antes de ter esses equipamentos que hoje são o meu suporte, eu comecei a ter contato com os espíritos. Um deles foi um primo meu. Ele, tirou a própria vida, né? Aos 15 anos. E quando eu fui visitar essa minha tia, que é de Buenos Aires, ao chegar na casa, ao falar dele, as lâmpadas começaram a piscar. Olha, Elas começaram a piscar. Daí eu falei, está com algum problema na fiação? Dela, não, nunca aconteceu isso. E ficou assim, sabe? você já era E pesquisadora na época? não, mas eu já assistia, né? Já sabia que Tá. poderia ser o espírito dele, né? Uhum, uhum. E desde então comecei. E quando eu estava lá, eu senti a dor da morte dele. Olha, Eu senti toda a aflição que ele teve até ele desencarnar, né? Ele realmente se asfixiou pelo. Eu comecei a sentir uma dor forte no pescoço. E depois eu fiz orações, né? Eu falei para essa minha tia, vamos começar a fazer orações, que se ele tiver preso aqui. Aí ali começou todo aquele trabalho que hoje eu faço com o desconhecido, né? Com locais que eu vou que eu não sei a história, mas a gente vai lá e faz a nossa missão. E desde então a gente começou a trabalhar nisso, né? E outra situação, nesse mesmo cemitério onde ele foi enterrado, uma voz falou para mim, e eu acredito que foi um obsessor, ele pegou e falou meu nome de batismo. Eu escutei. eu E vi meu, essa live. e meu nome Eu lá vi. na Argentina não se fala Franciele, não é comum. E falou Franciele, uma voz bem grossa, assim, sabe? Aí desde então eu comecei a ter uma sensibilidade muito grande com o sobrenatural. Eu vou em locais, eu sinto uma dor, assim, não é uma dor que eu vou ficar com dor a tarde toda, mas ela é uma dor, assim, que dura uma meia horinha, mais ou menos, que eu chego no local, parece que do nada começa a doer, e eu pergunto, alguém aqui morreu disso, morreu daquilo? Aí as pessoas, fulano aqui, realmente aconteceu alguma coisa com essa pessoa, por quê, né? Daí, né, eu deixo para mim, né? Não, tem pessoas que não acreditam nessas coisas, né? E a gente Sim, fica um pouco sim. sem graça de falar, né? E muitas vezes eu não chego e falo para a pessoa, eu sinto, eu sou isso, não, jamais, né? Porque acho que isso é uma coisa particular minha, né? E isso é um lado positivo para mim poder fazer as pesquisas. Porque daí eu sinto e eu tento confirmar com os aparelhos, né? Eu acho muito legal isso, porque no Espiritismo a gente fala muito de questões de desencarne, de obsessor, de espíritos, mas a comunicação com o aparelho é algo muito legal, até para quem é cético, para quem não acredita, de ter algo palpável. De muitas vezes você chegar num lugar, não conhecer a pessoa e aquele irmão desencarnado está se comunicando, muitas vezes falando o apelido de como ele chamava a pessoa em vida. Quando eu comecei esse canal, eu tive alguns episódios, algumas coisas que aconteceram comigo, de levar tapa de noite, sem ter ninguém por perto. A gente entra no lugar, muitas vezes a gente fica mal, a gente acaba absorvendo. Teve algum vídeo, alguma investigação que você sofreu tanto ataque espiritual como físico? Olha, aconteceu uma situação que duas inscritas, elas nos chamaram para fazer uma tentativa de comunicação com a mãe delas, né? Eu deixei bem claro, né? Porque não é assim, vamos pegar aqui, vamos, igual chamada de celular, não é assim, né? A ligação funciona de lá para cá, né? Então, assim, a gente faz a tentativa, né? Se ocorrer, né, a gente fica feliz, né? Mas durante todo o processo da pesquisa, da investigação, a gente acabou falando com o obsessor, que eu não sabia que ela tinha,
mas a gente acabou falando com esse obsessor que morava lá. Depois ela me confirmou que ela já tinha esse obsessor há anos, né? A gente fez a pesquisa, opa, tem uma coisa ruim aqui, né? Daí a menina, é meu obsessor. Eu falei, ah, legal. Natural, natural, como se fosse um bicho de estimação, né? Exato. Aí o que acontece? A gente fez ali uma oração, a gente fez uma limpeza na casa. E assim, teve momentos dessa limpeza, né, que a fruteira dela era para cair em cima de mim, para você ter noção que ele começou a ficar com raiva que a gente estava fazendo ali, tentando amenizar o local. E daí a gente fez a oração, as meninas depois me relataram que elas ficaram super bem, dormiram bem, sentiram vontade de ir ao centro, né? Uma delas é católica, a outra é espírita. Uma começou a ir na missa, a outra começou a frequentar centro espírita. Elas começaram a ter uma nova harmonia. Só que eu fui afetada. Por quê? Porque ele me seguiu, né? Ele me seguiu e ele me agrediu aqui em casa. A agressão dele foi: eu cheguei, eu não fiz um dos procedimentos que eu faço, né? Quando chego, né? Eu tento fazer toda uma limpeza. Quando eu cheguei em casa, deu aquela preguicinha de fazer uma coisa que deveria ter feito. E por volta de umas 3h20 da manhã, eu comecei a sentir alguma cãibra nas costas. Mas ela doía, assim, sabe? Daí eu falei, nossa, é muito anormal isso, né? Quando eu ergui a camisa, a minha irmã falou assim, as tuas costas estão cheias de hematomas, né? Então isso foi, aí eu até falei na época com um amigo meu médium, né? Ele falou que era para fazer e eu fiz umas orações específicas, né? E tomei um banho novamente. No outro dia não tinha um sinalzinho nas costas. Então, assim, É impressionante. não poderia ser uma outra coisa que, né? A gente tenta pegar um pouco da. Assim, não, não pode ser. A gente tem aquela coisa na cabeça, não, não pode ser. Mas depois você para e pensa, eu acho que foi mesmo. É, eu lembro que quando eu comecei, né, o canal e estava muito engajado e tal, eu apanhei literalmente de madrugada, não tinha ninguém no quarto, eu senti, eu estava acordado. E para quem é novo, né, no ramo do espiritismo, em tese os espíritos maus, né, não vamos dizer maus, mas não ligados à luz, né, porque todos somos irmãos. Eles não podem nos fazer mal desde que a gente tenha uma vibração alta, né, a gente ore e vigia. Mas às vezes acontece, como você mesmo falou, você se descuidou, ele conseguiu, né, permitir essa entrada e acabou fazendo isso. Para fazer esse tipo de trabalho de você, um investimento, acredito que não deve ser barato. Você pode falar um pouco dos equipamentos que você usa, basicamente para que serve, e tal? Então, eu vou falar um pouco do que eu usava no início do canal, né? Bem no início. Usava essa parte, uso até hoje, a parte intuitiva, né? Eu utilizava aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, né? O famoso K2. Eu não utilizo ele hoje, tá? Por tentar procurar mais precisão nas pesquisas, né? E, no entanto, eu utilizava só esse gravador, né? O gravador de voz, para tentar captar aqui os EVPs, né? O FVE, que para nós, que é o fenômeno da voz eletrônica. Tentar a comunicação para ver se sai a voz dele aqui para mim. Aí, ao decorrer, né, a gente foi tendo parcerias aí com canais americanos e a gente foi agregando alguns equipamentos que, assim, eu conhecia, mas não sabia o nome, mas aí a troca de conhecimentos foi evoluindo. E alguns aqui eu tenho, vou mostrar para vocês cada um. Eu vou só falar uma coisa particular antes dos sensores, que eu acho importante, né? Aqui em casa, a minha mãe específica, ela tem, eu digo que é um super dom que ela tem de sonhos, né? Ela realmente sonha com algum ente querido nosso que já se foi.
E esse ente querido acaba nos passando alguma mensagem, né? Quando eu comecei há 2 anos atrás, né, eu não tinha o Spirit Box físico, eu tinha apenas o aplicativo, né? E eu fazia já minhas pesquisas em cemitério, ia a alguns locais aqui perto mesmo. E eu tive um tio que esse ano vai fazer 3 anos que ele desencarnou. E esse tio, uma vez, a minha mãe sonhou e ele falou no sonho assim, ó, eu quero falar com a Fran, né? No caso, a Chames, eu, né? Eu gostaria de Uhum. falar com a Fran pelo celular, né? Que ele sabia que pelo celular eu estava fazendo esse contato, né? E desde então eu fiquei tentando, foram, digamos que 6 meses tentando, para tentar fazer contato com ele, eu não conseguia. E um dia eu estava aqui em casa, estava eu, minha mãe, esse meu tio é irmão da minha mãe, né? Ele não é desse país, ele morava no Paraguai. A minha família, ela é argentina e um pouco do Paraguai e um pouco da Argentina, né? E esse meu tio estava morando no Paraguai, né? E esse tio, ele não falava português, né? Então, assim, minha mãe estava ao telefone com a outra irmã dela também, né? E elas estavam relembrando a vida dele e tal. E na minha cabeça falou assim: por que que você não tenta agora? Na minha cabeça veio aquela vozinha, né? Que legal. E daí eu falei: vamos tentar agora? Olhei para a cara da minha irmã e nisso a minha mãe estava ao telefone falando dele. Eu liguei, começaram as vozes, né? As vozes vieram, por incrível que pareça, em espanhol e a língua que eles falam lá, Guarani. Que é Agora eu super digo, difícil. né, as pessoas elas não acreditam muito nisso por causa do banco de dados. Como é que eu vou ter essas palavras específicas, né, ditas, né? Ele dizia coisas que somente a minha mãe sabia da infância, né? Eu não sabia, né? Ele dizia coisas para ele provar, ó, eu tô aqui, né? E ele relatou no Spirit Box que ele estava no umbral, que ele não tinha conseguido ir para o plano de Deus. E ele relatou o motivo que ele não tinha ido, porque que ele tinha vícios, né? Ele estava um ponto antes de falecer que ele estava muito ao alcoolismo, sabe? Então, assim, esse foi uma das coisas que ele disse nessa nossa pesquisa, que é uma pesquisa particular, a gente não quis colocar isso na internet, porque é uma coisa tão pessoal, tão íntima, que a gente não queria, assim, eu quero views porque eu falei com meu tio. Não, jamais, né? Eu acho muito delicado isso, né? E daí ele relatou coisas que somente a minha mãe sabia e ele contou para nós durante nossa sessão que ele sentia um rancor pelos filhos, porque os filhos não ajudaram ele a sair da UTI. E eu falei, mas por quê? Não, eles poderiam ter me ajudado e não me ajudaram. E eu não consigo perdoar eles. Mas você não tem que perdoar eles para você conseguir o plano de Deus? Ele, não, eu tenho, mas eu não consigo. Ele dizia assim, sabe? Aí a gente acabou a comunicação, a gente falou para ele, a gente vai continuar a oração para você onde você esteja, vamos seguir em oração. E no dia seguinte, a gente entrou em contato com essa minha prima, que é filha dele. A gente não contou nada dessa parte, né? Tem algumas pessoas da família que são resistentes a isso também, né? E ela contou o que aconteceu, que ela tinha arrecadado um dinheiro para tentar salvar a vida dele e ela não usou esse dinheiro. Ela arrecadou um dinheiro que ele poderia ir para um hospital particular, né? E ela não usou esse dinheiro. Então, assim, isso prova o que o que eu falei realmente foi verdade. Não foi um espírito zombeteiro, entendeu? Então, isso foi Não uma tem da. como, não tem como nenhum aplicativo falar essas coisas, né? Até porque são coisas muito particulares, né?
muito particulares. E eu falo que, assim, não é ligar, já estou falando, é várias vezes tentando. E eu tento justamente quando aquela vozinha fala lá dentro da minha cabeça, sabe? Que é a minha, né? Então, quando essa vozinha fala, opa, hoje é dia de tentar, eu acho que vai dar boa, né? E é muito interessante isso. Então, continuando falando de Spirit Eu Box, só quero, eu só quero abrir um adendo aqui antes de você começar com os aparelhos, que você me passou um aplicativo e eu fui testar. Né? Eu já conversei com você em box e tal. Eu sempre tinha muito vontade de curiosidade. Era muito mais por curiosidade do que por necessidade. E como você, eu também tenho aquela intuição do mentor estar conversando e tal, e sempre o mentor falando: olha, não vai, não vai. Muitas vezes você não aguenta e tal. E daí é bem aquilo que você falou, não é ligar e você já começar a falar com a pessoa, né? O telefone toca de lá para cá, precisa ter toda uma permissão. E aí eu tentei várias vezes, e na primeira vez ele falou o nome da minha mulher, coisa que também no aplicativo não tem como ele saber. Ele chamou por 2 vezes o nome da minha mulher. E eu sempre tive vontade de saber o nome do meu mentor, mas sempre vinha aquela voz na minha cabeça dele conversando comigo. Meu nome não é importante. O que é importante é o que eu estou tentando fazer. Porque a gente sabe que espírito evoluído, para ele não é importante saber quem que ele foi, quem que ele é. E daí eu perguntei uma vez, meu mentor está aqui? E aquela voz bem, né? Tô. Eu falei, você pode falar do teu nome? Não. E a segunda vez e a terceira vez foi que eu escutei a voz de uma criança, né? Uma criança. E de noite, meu filho, que tem 3 anos, contou que tinha um amigo no quarto dele naquela noite, uma criança, né, que conversou, que morou ali na nossa casa, que agora está no céu, que foi uma coisa que casou. E não tem como uma criança de 3 anos saber, muito menos uma criança de 3 anos entender. Então, por isso sim, que você foi muito bem firme no que você falou e eu gostei. Não é tudo que é para a gente saber e é algo também muito perigoso. A gente tem que claro. rezar, tem que vigiar antes, porque existem muitos espíritos que querem comunicação. E a partir de quando você, né, lida com isso, você torna-se uma vela para atrair aqueles espíritos. Você atrai espíritos de luz, mas dependendo da tua vibração, você pode também atrair espírito que não é tão ligado à luz, né? E daí eu nunca Exatamente. mais. Eu confesso que daí eu fiquei com medo, eu nunca mais. Mais uma hora vai dar certo. E você vai sentir o Não, falar. sim, sim, eu sei disso. Agora você falando, deu aquela ligada, sabe? Bom, falando um pouco de Spirit Box, eu vou falar uma coisa para você, as pessoas que estão vendo aqui. Eu não sou uma especialista em equipamento, existem profissionais que lidam com esses equipamentos, né? Uma delas é a Mitaf Paranormal, que é dos Estados Unidos, ela também faz equipamentos e entende melhor, né? E eu vou te falar o que eu sei na prática, né? Por exemplo, aqui, esse aqui é o Spirit Box, é o rádio com chiado, né? Através, esse que eu uso é o Xbox, né? Aqui no Brasil nós temos aqui o nosso pessoal aqui, o Rodox, está usando agora, e a KBC, que é pioneira no SB7, né? O SB7, né? Que usa o radinho. A galera não curte muito por causa do chiado, mas é o chiado que fala a voz, né? É, Então, assim, eu já tive muitas respostas boas com chiado também, né? O simples fato de falar nosso nome, eu acho incrível isso, né? Por exemplo, para mim, várias vezes é Fran, é Franciele, e assim vai. E eu sinto que quando é zombeteiro, fala Chames. Verdade, porque eu acho que quando não é um espírito sério, ele fala Chames. Ele fala, eu sei que é zombeteiro. E falando para a galera, né, que eu sei que muita gente tem essa ilusão, eu vou baixar, eu vou comprar, eu vou falar com a minha avó, meu tio, né, que desencarnou, não é bem assim, galera. Isso aqui é uma ferramenta muito séria, né? Explicando como é que funciona, né? Acho que você já deve ter visto essa explicação, mas vou falar aqui para a galera que está chegando aí agora. Pessoal, ele funciona da seguinte maneira, né? Dá dois exemplos aí, um deles que você já conhece.
Se eu for agora, por exemplo, numa zona rural, ou não tem energia elétrica nenhuma, se eu for com um lampião, uma lamparina, no meio daquele matagal, vai aparecer tudo que é mosquito por causa daquela luz. E o Spirit Box é a luz, tá? Bela definição. Isso. E daí tem a situação do lanche, né? Por exemplo, tô aqui em casa, resolvi colocar uma placa aqui de casa e falar assim: hoje temos lanche grátis, né? Pô, quem não quer um lanche grátis, né? Vai vir tudo que é gente aqui em casa. Vai vir vizinho, vai vir pessoal da igreja, vai vir bandido, vai vir gente boa, gente ruim. Por quê? Oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade de um espírito, qualquer tipo de espírito, vir falar com a gente. Só que daí o que acontece? O lanche tá bom, mas eu acho que eu vou ficar por aqui, hein? Gostei dessa menina aqui, eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Quem sabe eu não consigo me alimentar da energia dessa casa, né? E é assim que acontece com os obsessores. Ele chega na sua casa através de um Spirit Box e ele fica por aqui, porque ele sabe que aqui eu vou poder me usar da emoção da Shams para poder usar a energia dela. Eu posso me passar por um parente dela. Eu posso falar que eu sou o tio dela, que ela tanto quer falar. Ele vai começar a dar respostas tão genéricas, né? Que uma pessoa inocente vai achar que aquilo, nossa, eu consegui contato. Mas não é bem assim. Quando a gente faz a pesquisa, até eu já vi escrito falar, nossa, vocês fazem mesmas perguntas toda hora, né? Por quê? Porque eu não sei com quem eu estou falando. Eu preciso ter a certeza que eu estou falando com o espírito daquele local, um espírito sofredor, não um espírito enganador, né? Então, é isso que a gente faz. A gente é pesquisador, né? A gente não está fazendo ali um teatro, chego lá e falo, e aí, tudo bem, beleza? E o Spirit Box, e aí, suas? Não tem isso. É pesquisa. O cara vai falar um oi, ou às vezes vai falar uma palavra nada a ver com aquilo que a gente está falando, mas ele está tentando fazer a comunicação. É assim que funciona o Spirit Box. Você falando agora é interessante porque Chico Xavier também pedia dica. Às vezes chegava o espírito para ele para fazer a psicografia das cartas e ele sempre pedia uma dica para confirmar que aquele espírito não era um zombeteiro, não era. E muitas vezes o espírito assinava para os, né, conhecerem a assinatura, falava algum apelido que chamava o pai ou a mãe. Então, bem interessante o que você falou, agora casou com o que Chico Xavier fazia. E no Spirit Box, né, a gente vem muita coisa. Daí a gente tenta utilizar um diálogo inteligente para chegar numa conclusão daquela pesquisa, né? E eu digo que às vezes eu vou no local, pode ser que eu não fale mais com o mesmo espírito que eu falei a outra vez. Já seja um outro espírito, a gente chama de espírito andarilho, né? Que ele vai procurando locais para ficar, né? Ele vê locais onde ele vai ficar bem, vai poder pegar, sugar uma energia ali. A gente chama esses espíritos de espíritos andarilhos. Então esse aqui é o famoso Spirit Box, né? E daí tem os aplicativos, né? Alguns que são pagos. E uma ferramenta, tá? Já vou falar dos sensores, que eu digo que existem pessoas que utilizam a ferramenta, que é a radiestesia, tá? Existem pessoas que utilizam, né? Mas no ramo YouTube, investigação sobrenatural, eu fui a pioneira para fazer esse contato, né? E é interessante que quando eu faço a radiestesia, o espírito se sente mais à vontade de fazer o Spirit Box. Porque ele Legal. vê uma facilidade de usar a energia dele para mover as varetas, né? Então, a radiestesia hoje no Brasil é utilizada para mais pelo lado terapêutico, né? Eu já tive aula aí no Brasil com duas pessoas maravilhosas, o Maurício e a Patrícia, mas eles utilizam mais para alinhar chakras, para saber se você tem alguma enfermidade, né? E nos Estados Unidos,
México, América Latina, é muito comum usar isso daqui para investigação sobrenatural, né? Porque ele tem o objetivo de buscar a energia que está ao redor, né? Não é aconselhável usar em rios, né? Porque ele só vai apontar para o rio, né? A água, mas ele é muito eficaz, né? E, e a radiestesia, então, no caso, ele tem o objetivo de falar sim ou não e me mostrar aonde que ele está. Uma prova, como eu falo para você, a minha sensibilidade é chegar no local e sentir um local mais pesado, sentir a dor da morte do espírito. Mas quando eu tenho um médium que realmente consegue ver alguma coisa, um clarividente, é bacana porque eu já tive essa sensação de apontar para um local que ele estava vendo alguma coisa, entendeu? Você pode mostrar onde que você está e a radiestesia ela acabar apontando para o local onde que ele viu mesmo o possível espírito, né? E depois o equipamento detectar a presença também. Então, essa parte que a gente usa da ciência com a espiritualidade é um casamento que dá certo na investigação sobrenatural. Aí a gente tira aquela parte que, eu só acredito se realmente apitar, ou o outro, né? Eu tô vendo, mas você não tá vendo, né? E o equipamento é isso. Não adianta eu chegar no local e falar, nossa, eu tô sentindo que realmente aqui tá, mas a galera de casa não tá vendo. Que nem todo mundo tem o dom da clarividência, de ver alguma coisa evidente, que seja, né? E o equipamento, ele tá aqui para provar o que a gente está sentindo no local, né? Legal. A Taki perguntou uma coisa que eu já vou aproveitar que é bem interessante. A Fá Nobre. Você também já chegou a ver a matéria de algum espírito? Você já chegou a ver espírito? Eu já vi, eu já vi 4 vezes nessa vida. A primeira vez foi quando era criança, que na verdade o espírito veio brincar de mãe se esconde com a gente. Foi muito estranho essa sensação. A gente estava num campinho assim bem rural e no fundo tinha umas casinhas abandonadas. Me falaram depois que ali era escolinha, que tinha perto. E eu brincando com os meus primos, chegou a minha vez de ser a pessoa que ia contar, né? Tinham 4, 5 anos, né? Mas todo mundo tinha 9, 10 anos. Vamos colocar a menor ali para contar, né? Aí, nessa procurada do pessoal, eu olhei no canto e eu vi uma criança de cabelo preto. Ela tinha uma franja, assim. E eu olhei e falei, nossa, essa criança não faz parte da nossa galerinha aqui, né? E eu olhei, tipo, eu tava prestes a falar assim, eu peguei você, né? Ela simplesmente tirou a cabeça da quina da casa e apareceu em menos de um segundo no outro lado da casa. E a casa era grande, tinha, né? Daí, e depois eu falei, não, mas tem mais uma menina brincando aqui. Depois, aquele dia, eu fiquei sem entender o que aconteceu, mas era uma criança, igual uma criança normal. Hoje, a gente analisando tudo isso, a gente entende que aquilo não era real, não. Aquilo ali era sobrenatural. Não era uma criança que eu quis dizer, né? Porque não tinha Sim. como uma criança a menos de um segundo aparecer do outro lado. Era muito rápido, era um rasante, assim, sabe? Então isso foi uma aparição que eu vi, assim, de uma, digamos que é uma materialização perfeita. Hoje, depois de um tempo, eu comecei a bloquear isso, sabe? Eu não quero ver. Só que eu vejo hoje a forma do espírito, né? Não é sempre, mas eu já presenciei aqui na minha casa 2 vezes. Uma vez eu fui num hotel que eu fui me hospedar, dormi à tarde, vi o espírito de um rapaz na cortina e ele era uma fumacinha. E quando eu olhava assim, a fumacinha fazia o formato do rosto dele, né? Essa situação do hotel também tenho no canal, né? Eu fui dormir nesse hotel à tarde, eu sonhei com como é que foi a morte dele.
No sonho, ele foi me mostrando que ele se jogou do prédio. E quando eu acordei, ele estava me olhando na cortina, assim, e eu fui tentar olhar bem e ele dissipou. Aí eu falei, não, vamos fazer aqui uma pesquisa na hora. Aí à noite, peguei, liguei todos os equipamentos confirmou a morte do cara. Procurei no jornal no dia seguinte, existe isso no noticiário. Falei com as Que camareiras, elas legal, também que legal. confirmaram que o rapaz acabou se jogando do prédio. Ele trabalhava num posto de gasolina ali perto. E ele falou que ia visitar um amigo nesse prédio e se jogou do prédio. Isso foi para mim foi fantástico. Primeira vez que deu tipo tudo certo. O sonho, eu ter visto ele e depois o equipamento falar que era ele. Que Essas legal. situações. Aí quando às vezes eu vou na investigação, eu vejo um vultinho passando para lá e para cá, né? Vulto negro, vulto claro, que eu sinto que daí realmente ali vai dar uma boa investigação quando eu vejo essas situações, né? Que bacana, muito bacana. Você ia falar do sensor, eu tô tão empolgado que eu acabei te cortando, desculpa. Temos tempo ainda? Temos, pode falar. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu consigo virar aqui, não cair. Então nós temos aqui esse equipamento aqui. Ele é como se fosse o K2, mas ele é muito mais resistente, tá? A gente procurou equipamentos que sejam mais resistentes, né? Então ele mede o eletromagnético. Então quando algo passa por aqui, ele já aciona. Ele faz um barulhinho tipo, tá vendo? Parece uma cigarra. Deu para escutar. E daí nós temos o METEC. Ele está acusando por causa da eletricidade que está aqui em volta, mas ó, Puxa, ele puxa. mede. Ah, isso. Aqui em cima ele mede o magnético em números e o elétrico, né? Uhum. O elétrico, porque estou com aqui, né? Mas essa é uma maneira de uma mais precisa, né, de ver que realmente se existe algo sobrenatural, ele vai medir em números o campo energético do local, né? Eu usei isso aqui no cemitério, aqui em Curitiba, e o espírito respondeu comigo com esse equipamento. Eu falava e daí a parte magnética respondia. O cemitério inteiro ele Bacana. ficou quieto e daí ele começou a apitar. Quando eu falava assim, é você que tá aqui? Dele, pip, pip. Daí daqui a pouco, você precisa de ajuda? Dele, pip, pip. E uma última live que eu fiz no canal, aqui no terreno do incêndio, quando eu falava assim, você precisa da ajuda dos espíritos socorristas, nas 3 vezes ele apitou esse equipamento aqui. Ele só apitava quando eu falava resgate ou espírito socorrista. Então ele estava realmente em uma forma de querer me chamar a atenção quando eu falava essas palavras. Foi incrível esse local que eu fui. Aí eu tenho esse cara aqui, que ele é o Ed. Esse equipamento aqui ele é um 5 em 1. Ele mede aqui a temperatura. Ele mede o magnético, que é aqui nessas luzes azuis. É pressão do ar e umidade. Aqui embaixo, ele mede impacto. Então, assim, se eu deixar ele numa escada, por exemplo, e alguma coisa bater na escada, ele possivelmente vai acender essas luzes amarelas aqui. Esse equipamento, para mim, ele é muito blindado. Ele tá com a bateria acabando, tem que trocar. Mas ele gasta bastante bateria, esses equipamentos. Mas ele é tão blindado que ele é tão difícil de detectar. Também aconteceu uma situação recente que eu registrei a luz dele acendendo e gravei e postei no YouTube. Depois eu fui ver o vídeo
Foi engraçado que no vídeo, estava rodando Spirit Box e saiu a voz da minha mãe no Spirit Box. Então era alguma coisa que queria falar dela. Eu fiquei na dúvida se era um EVP ou um Spirit Box. Mas a gente tem aí a Oculta, né? A Oculta, ela é análise sobrenatural. Ela é uma pessoa que tem um ouvido sensacional. Ela faz análise do Rodox, ela faz do achado sobrenatural, KBC. Então, assim, eu sempre deixo à vontade para ela ver meus vídeos, né? E ela acaba captando cada coisa que a gente deixa despercebido, muito legal isso. Também tá no canal esse negócio do equipamento aí. Esse cara aqui é o Melmiro. Ó. Esse aqui, ó, ele já vem com sensor, tá? Então, se o espírito passar aqui nesse campo da antena, ele começa a acionar. Então, aqui ele tem um magnético, temperatura, nós estamos aqui, eu estou com 29 graus aqui, tão calor que tá. Mas é isso. E se o espírito passar por aqui, ele vai detectar aqui a presença dele, né? O nome desse Uhum. equipamento aqui, ó, é o Melmeter. Conforme o pessoal lá dos Estados Unidos foi me contando, esse equipamento aqui, ele foi feito, a pessoa que fez isso daqui, ela fez com o intuito de falar com a filha. O nome da filha que perdeu a vida se chamava Melissa. Então, por isso que o nome dele é Meter, né? Meter de medidor em inglês, né? Então, ficou Melmeter. E daí nós temos um outro sensor. Ah, esse aqui é bem famosinho da TV americana. Então, a gente deixa ele num canto, né? E se algo passar perto da antena, ele vai detectar. Que bacana. Esse e o Melmir, acho que são os meus preferidos, né? E daí temos a câmera SLS, né? Está ligado aqui. Essa câmera é aquela que você conseguiu filmar o espírito na tua casa, que você postou? Isso! Aquele dito que tá aqui em casa. Aí eu acho que ele foi embora, não sei, né? Eu espero que tenha ido embora. Vou ligar aqui. Eu vou ligando aí, se você quiser fazer mais alguma pergunta. Na verdade, choveu de pergunta aqui, o povo está perguntando muito. À medida que você foi falando, eu fui acompanhando, tem muito fã teu. Tem muita pergunta, a gente vai ter que fazer uma segunda live. Já Eu fica o também acho. convite aqui. Uma pergunta aqui legal aqui, ó, Você quer da fazer a Andresa. continuação dessa? Data É essa? porque é porque muita pergunta, eu tô cheio de pergunta aqui e é muita coisa. Porque tá legal, realmente tá Você legal. quer fazer a continuação hoje, outro dia? Vamos fazer outro dia para deixar o povo com vontade? Então tá. Vamos ser malvados? Vamos. A Andressa perguntou assim se você não sente medo e qual foi o motivo que deixou você com mais medo. Olha, Eu vi um vídeo do restaurante que eu acho que foi o que bombou na tua página. Eu assistindo, eu me caguei de medo. foi, porque assim, primeiramente, né, boa noite. É, assim, eu não sei se a gente anda tão conectada com Deus que eu não consigo ter medo dos desencarnados, né? Porque eu sei que eles, 90%, eles não têm a intenção de te atacar nada. Eles só estão aqui por algum motivo e às vezes, a maioria das vezes, eles precisam da nossa ajuda e a nossa ajuda é oração, né? Talvez
eles não tiveram um conforto da família de continuar fazendo uma oração por eles. Existem várias teorias, vários relatos, né? Então eu não sinto medo. Mas claro, né, se algo acontecer de ruim com alguém da equipe, a gente fica meio assim também, né? Nunca aconteceu, e aconteceu com um amigo meu, que ele é kardecista há 20 anos. Ele tem todo também um preparo, e ele recebeu como se fosse o início de uma possessão, né? Quase que teve uma incorporação, na verdade. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu fazer com que ele voltasse, né? Ele teve uma crise de choro, né? O ataque é isso, né? Choro, dor de estômago, dor de cabeça, né? Ou às vezes até um golpe nas costas. Eu já tive um relato de um inscrito que ele foi empurrado do segundo andar e quebrou as costelas, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa é perigoso. A gente tem o receio também, né? Mas eu acredito que na maioria das vezes eles sabem da nossa intenção, então eles sabem que a gente não vai lá para brincar, fazer daquilo um espetáculo, né? A gente vai lá, a gente não vai lá só ligar o aparelho e para eles olhar para nossa cara e falar, tá, e daí, né? O que vocês querem, né? Não, eles sabem que a gente Sim, está com o propósito de fazer um trabalho espiritual naquele local. bacana. Deixa eu ver mais uma Então, eu vou pergunta aqui. deixar esse cara aqui para o próximo, pode ser? Mostra, não vamos ser malvados assim. Peraí que tá ligando. Não, então deixa pro próximo. Eu Já vou foi um mostrar só um aviso da. pedacinho. É que aqui eu não tenho espaço para mostrar esse meu Uhum. quartinho aqui pequenininho. Mas olha lá, ele faz, ele pega, capta o movimento, né? Aí se tiver alguma coisa na cortina, lascou. Mas ele pega todo o movimento. É que aqui é pequenininho. Mas eu posso mostrar depois. De repente, mostrar aquele vídeo para você que eu mostrou ele sentado na cama. Ele foi engraçado isso, porque ele tava deitado na cama, como se tivesse visita, né? Deitado assim na cama, o espectro. E daí a gente ficou indignada com aquilo. Eu, minha mãe e minha irmã aqui no corredor, olhando pro quarto, né? Ó, sai daí, não sei o quê, né? Daqui a pouco sumiu, né? Se fosse algo realmente que ele pegasse uma forma humanoide, a gente podia dizer, ah, não, aquilo ali não, é a forma da cama que formou uma pessoa, né? Não, ele sumiu. E depois ele apareceu sentado na beirada da cama, de perna cruzada. Igual assim, sabe aquela pessoa que coloca a perna em cima? Ó, geralmente o homem gosta de sentar com a perna assim, sabe? E tava bonito lá sentado na beirada da cama. Depois a gente nunca mais conseguiu pegar ali no quarto dela. Não consegui mais pegar esse espectro no quarto dela. Chames, queria agradecer, já está dando 1 hora de live, eu vou aproveitar porque eu quero salvar esse material aí, fenomenal, vou colocar no YouTube. Vamos fazer uma parte 2 mostrando mais casos, ou até lá, né, pode ser que aconteça alguma coisa para você mostrar para a gente. Quero agradecer muito a tua disponibilidade, muito teu carinho, teu respeito com os espíritos, né? Eu te falei isso, a espiritualidade prepara pessoas assim, com respeito, porque a diferença entre você ir lá e fazer um espetáculo e entre você ir lá e pesquisar, ajudar o desencarnado, mostrar para as pessoas que a morte não é o fim, né? Através de dados, como eu falei, dados palpáveis, dados que a pessoa, né, realmente não tem como duvidar. E eu agradeço e eu só peço que Deus continue te abençoando. Eu que agradeço o convite. Só dando um adendo da menina ali que perguntou do medo, eu fico emocionada. Quando eu tenho um contato positivo, efetivo, eficaz, eu fico muito emocionada. Às vezes eu até quase choro quando eu vejo que dá certo um contato sobrenatural. Eu fico emocionada que a gente está conseguindo fazer o trabalho certo, né? Sim. Mas é isso. É o, Eu que é o agradeço. pré Pode falar. É o pré-trabalho para a gente chegar até os tablets na nossa casa, né? A É, espiritualidade
envia pessoas para fazer essa preparação do terreno para que quando aconteça seja algo natural. Exato. E eu também estou convidando você lá para o YouTube nessa quarta-feira. As Pode pessoas deixar. aí que estão aí na live têm dúvidas de espiritualidade. Já vou passar aqui os próximos stories aí para vocês verem aí, que ele também vai estar lá no meu canal para te bater um papo de espiritualidade. Amém. Literalmente. Obrigado e Deus te abençoe. Um Tchau. abraço, beijo a todos. Tchau, pessoal.